Eu sou professor na Universidade de Santa Cecília, na Universidade de Ribeirão Preto também, lá na Baixada Santista, né? Apesar do nome Ribeirão Preto, tem um campus no Guarujá. E eu trabalhei durante muitos anos no setor siderúrgico, né, pegando experiência industrial e também, atualmente, né, eu já saí do setor siderúrgico diretamente e tenho uma empresa aberta. Então, o meu trabalho, né, é justamente com estudantes e também com os profissionais. Então, a gente tem, né, leva à frente aqui o evento justamente com esse enfoque, né, tentar aproximar os estudantes, né, que estão aqui representado por vocês, junto, né, aos profissionais, né, das carreiras de metalurgia, materiais e mineração. E justamente esse evento, né, é um evento que faz o coroamento dessa aproximação entre essas duas áreas. Entre os tópicos aqui que eu reservaram para poder apresentar para vocês, tem o Prêmio Fábio Decour. Esse prêmio, na verdade é Fábio Decour Homem de Melo, né, o nome completo, é um prêmio que foi instituído pela ABM em 1998, como forma de incentivar, premiar os melhores alunos das áreas de metalurgia, materiais e mineração das universidades aqui do país. Ele é outorgado através da indicação das próprias instituições de ensino. A ABM oferece esse prêmio conforme indicação das instituições de ensino para o melhor aluno, né, destas áreas, né. O prêmio ele leva o nome de um dos fundadores da associação, que foi aluno também, né, da Escola Politécnica da USP, ele foi aluno de engenharia da Escola Politécnica da USP, trabalhou no IPT, Instituto Específico Tecnológico de São Paulo, que é aqui próximo, aqui perto no campus da USP, no Butantã, né, e esse prêmio ele reflete, né, a atuação profissional desse colega aí, né, dos tempos passados. Esse prêmio já foi outorgado a alguns alunos ao longo desse ano, tá? E, como eu falei, né, sempre que tem, né, uma colação de grau, uma formatura, é definido pela instituição de ensino o melhor aluno, e esse aluno recebe esse prêmio aí, outorgado pela ABM. É uma forma de incentivar a formação, né, na área de metalurgia, materiais e mineração no país. A ABM, particularmente, é uma instituição, né, bem antiga, bem consolidada no país. Poucas instituições nesse país têm uma história, uma durabilidade tão grande quanto a ABM, particularmente no setor técnico, né. A ABM ela tem uma atuação reconhecida, não só no Brasil, mas de forma internacional. Então, é muito importante para nós, aqui presentes, né, sejam professores, alunos, pesquisadores, profissionais de indústria, né, prestadores de serviço, direto ou indiretamente, estarmos aqui presentes, né, trocando experiências dentro do evento da ABM, dentro do congresso da ABM, que estamos já, né, com 80 anos aí, né, de existência da associação. Bem, o evento, como eu comentei com vocês, né, ele vem desde 2000, reunindo alunos de diversas áreas do país, tá? Nós temos alunos que sempre estão participando aqui, né, do Rio Grande do Sul até o Pará, representados aqui no evento da NEMET, né, que muitos desses, né, muitos de vocês acabam sendo, entrando, né, depois de formados, entrando em áreas profissionais e acabam também sendo, né, voltando aqui à ABM através de suas próprias empresas. Eu mesmo sou um desses exemplos. Eu vim para a ABM, participei do congresso de 1994, quando a ABM fez suas bodas de ouro, 50 anos, né, faz 30 anos, então, que isso aconteceu. Esses cabelos brancos aqui na minha cabeça, né, não são por acaso. E desde aquela primeira vez que eu participei do congresso, eu tenho participado de todos os congressos, eu só não participei de 2 ou 3, né, um porque eu estava trabalhando, estava atuando no exterior, e outras 2 vezes que eu estava justamente em trânsito, aí, mudando, né, de atividades, mas geralmente eu participo de todos os congressos da ABM, inclusive essa é uma das razões pelas quais, inclusive, eu estou, né, com essa incumbência prazerosa de cuidar, né, do NEMET aqui, desde os anos de 2007, desde o ano de 2007. Bem, então isso é só para vocês terem um cenário, né, rápido sobre o evento. Nós teremos várias atividades ao longo aqui da semana, muitas delas, né, vinculadas à ABM Week, né, em seus seminários dentro da ABM Week. Os trabalhos que os alunos, né, mandam submetem ao evento na iniciação científica, eles são colocados juntos com os trabalhos dos profissionais para que eles sejam apresentados juntos no mesmo ambiente, com a mesma troca, mesmo nível, né, de troca de informações,
Vocês vão perceber isso, né, ao longo do evento. Tanto os trabalhos orais quanto os trabalhos em pôster, né, eles foram objetivados, né, serem misturados, né, serem integrados, né, aos profissionais. E, ao longo desses 3 dias, teremos essas atividades de apresentação de trabalhos, né, outros seminários vão acontecer. Daqui a pouco também vai ter um outro evento aqui nesse auditório. E, no último dia, nós vamos ter 2 eventos pela manhã. Eu gostaria muito que vocês pudessem dar atenção, né, pudessem comparecer a esses eventos, claro que se não estiverem apresentando trabalhos. E nós iremos fazer um debate muito interessante sobre formação em carreiras e depois sobre a formação, né, dos estudantes, formação em termos de evolução da área de metalurgia, materiais e mineração. Esses eventos vão acontecer no último dia. Eles vão ter, né, algumas coisas interessantes que vão ser executadas, né? Então, eu gostaria muito que vocês dessem uma olhada na programação, né, e pudessem prestigiar esses 2 últimos eventos. Bem, dados esses recados, tá, eu gostaria, então, de chamar aqui ao púlpito, né, o nosso colega Horacide Leal Barbosa Filho. Ele irá apresentar aqui e passar algumas palavras a vocês. Tá bom? Bom dia a todos vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, meus prezados futuros colegas, né? Eu sou engenheiro metalurgista, né, formado em 1900 e nada, né? Se eu começar a falar a data para vocês aqui, vocês vão começar a descobrir muita coisa. Eu sou sócio da BM há 56 anos. Eu entrei de sócio quando eu era estudante, né? Entrei de sócio e não parei mais de ser sócio. Eu tenho um filho também que é engenheiro, também é sócio da BM, vai estar aqui hoje também apresentando trabalho. E eu tenho um neto que um professor dele, lá na escola dele, começou a falar de siderurgia. Ele levantou a mão e falou assim: meu avô entende disso, né? Eu já entendi bastante, né? Na época que eu era metalurgista, eu já entendi bastante. Trabalhei em usina siderúrgica durante 24 anos. Então, isso aí é uma coisa muito importante. Eu acredito que esse evento aqui, quando foi criado, em 2000, né, tem 25 anos, mas por causa da pandemia, por isso está na 23ª edição. Quando propuseram, 2 alunos, um da UFMG, o outro da UFOP, que propuseram criar esse evento. Aí trouxeram para eu decidir, falei, lógico que nós vamos fazer. Isso aí é uma excelente ideia. Um desses alunos que propôs, hoje ele é presidente de uma das siderúrgicas aqui no Brasil. Então, é fera. Então, vocês veem que isso aqui dá futuro. Eu tenho falado muito eu falo da importância do relacionamento, né? E alguns de vocês aqui já podem ter me ouvido dentro da universidade eu falar isso. E o lugar de relacionamento do nosso setor de metalurgia, materiais e mineração é aqui na BM, onde que se trocam informações técnicas, científicas, onde que vocês vão fazer relacionamento com as empresas. Esse ano nós temos 96 empresas patrocinando e com estandes, e todo mundo que acredita da importância desse relacionamento. Então, acho que vocês vão vocês estão na casa certa, no lugar certo e nos dias certos aqui. Que bom que vocês estão aqui. Eu fico muito feliz de estar com vocês aqui mais dessa vez. Eu sou executivo na associação há 29 anos. E, graças a Deus, tenho uma equipe espetacular e que faz as coisas acontecerem. Um evento desse, vocês podem imaginar, 1000 trabalhos, 18 salas, 3 auditórios. A complexidade é muito grande. E lidar com pessoas, né? O tempo todo lidando com pessoas, então isso é muito bom. Mas foi muito bom vocês estarem aqui conosco. Agradeço a Térnios e Minas aqui por estarem patrocinando, prestigiando, né? Nós vamos ter palestra dos colegas nossos das empresas. E vocês vão estar... nesses dias aqui, nesses 3 dias que vocês vão estar aqui, vocês aproveitem bastante, curtam
Ninguém é de ferro, nem de aço, nem de alumínio, nem de nióbio, nem nada, porque há 2 dias vocês vão ver que vai ter uma música no final do dia, né? Mais um relacionamento. Então, acho que isso aí é uma coisa muito legal que a gente faz aí. Muito obrigado para vocês aí e ótimo evento. Obrigado. O pessoal da ABM me pediu para avisar que foi encontrado um cartão de um hotel, esses cartões magnéticos aqui na sala, tá, aqui no auditório, ele está lá na secretaria, lá no credenciamento. Se alguém perdeu, né, é só depois procurar lá. Parece que está escrito Saga ou coisa parecida assim no cartão. Só para complementar, né, no último dia nós vamos ter 2 encontros, né, vai ser mesa redonda, um sobre oportunidades e desafios de carreira e o outro sobre uma conversa, um bate-papo com executivos, né, que vão comentar, né, sobre o desenvolvimento do setor, né, mínimo metalúrgico. Aproveitando aqui o que o Leal falou, né, às vezes esqueço de comentar também, em um certo momento da minha vida fui aluno também, eu formei na Escola Técnica Federal de Ouro Preto, que hoje é Instituto Federal, depois na Universidade Federal de Ouro Preto, a Escola de Minas, que vai completar 150 anos no ano que vem. Fiz mestrado na PUC do Rio com bolsa e estou terminando o doutorado, como eu passei um tempo na área industrial, né, eu estou terminando agora o doutorado lá na USP, aqui também próximo onde que nós estamos aqui. Bom, então, dando continuidade aqui ao evento, né, nós, como vocês sabem, agora vamos ter uma atividade levada a cabo pela Ternium em Minas, né. Antes dessa atividade ser iniciada, vamos ter 2 colegas que vão fazer uma apresentação, né, vamos discutir, apresentar algumas informações importantes para vocês. E eu vou começar aqui chamando Vinícius Teixeira de Moraes, né, que é o diretor sênior da redução na Ternium. Irá falar algumas palavras aqui para vocês. Bom dia. Já peço desculpa aqui antecipado por quebrar o protocolo, vou falar por aqui. Mas meu nome é Vinícius Teixeira, estou na Ternium há 10 anos, estou na siderurgia há 26 anos, embora minha cara está quase igual a de vocês, né? Um pouco mais velho. Sou engenheiro mecânico, especialização em metalurgia e tive na manutenção por 18 anos, a cearia por mais 8 anos, né? E agora pouco tempo de redução. Mas estou muito entusiasmado, muito empolgado de estar aqui falando para vocês. Né? Vocês são o nosso futuro. Eu tenho 2 filhos, tenho 3 filhos, mas tenho 2 em idade de vestibular. E eles querem ser engenheiros. E eu acabei de falar com o mais velho aqui, estou indo num evento muito legal, falar para um monte de jovem. E aí mandei para ele o print, como é, como não é, porque a gente precisa disso. Nós precisamos de vocês, né? Vocês são o nosso futuro. A gente estava aqui, eu, Felipe, Bruno, olhando assim e falando, nossa, um dia desse éramos nós aí, né? Com a cabeça cheia de pensamentos, a cabeça cheia de sonhos, onde eu vou, o que eu vou fazer. E essa função que a ABM promove aqui, eu sou associado da ABM há uns 15 anos, 16 anos, num tempo que a internet era muito ruim, no interior de Minas, e a gente já queria saber, ter oportunidade de entender como as coisas funcionavam. Essa oportunidade que vocês estão tendo é uma oportunidade de ouro, de chegar mais próximo das empresas, de entender como as coisas funcionam, né? de poder conversar, de poder interagir. Aproveitem, deem valor. Nós precisamos de vocês muito, então nós vamos conversar com vocês. Todos nós aqui estamos para conversar, porque é disso que nós precisamos. A gente não enxerga o mundo sem as pessoas novas que vão chegando para renovar e levar adiante o que nós estamos construindo. Leal começou há um tempo, aí vem a gente chegando, vocês são os próximos. Vocês têm uma oportunidade que talvez na cabeça de muitos que estão aqui agora não seja tão clara. Mas vocês têm que acreditar que as empresas, que o mundo precisam de quem está na academia, precisa de quem está estudando, de quem vai seguir estudando, para trazer fundamento para o que a gente faz todos os dias. O que a gente faz para o mundo, na indústria minerometalúrgica,
é fundamental. Nós estamos desenvolvendo o tempo todo, buscando sustentabilidade, buscando entender onde nós temos que levar isso que está na nossa mão como legado, mas passa por vocês. Então, muito obrigado por ter vindo. Vou fazer uma breve apresentação aqui do nosso grupo e aproveitem. Interajam. Nós fazemos parte de um grupo bastante grande, que é a organização Tequinte, né? Temos a Térnio como siderúrgica, temos a Tenares, né? Grande player mundial no processo de fabricação de tubos, a Tequinte em si como engenharia, Tenova, aí sim como intrinsecamente engenharia, a Tequinte como montagens. Estamos no ramo do petróleo, né? Com a Tecpetrol, principalmente a Argentina, nos postos de petróleo e gás. E a Exírios, que é a nossa empresa, é uma empresa que nós temos exclusivamente para fazer toda a parte de suprimentos de todas as outras empresas. Então, aqui nós temos um time onde tem engenheiros de todas as formações, tem administradores, tem tudo, mas que cuidam da nossa competitividade enquanto suprimentos das outras empresas. E aqui vamos falar literalmente da Térnio, né? Nós, em volume, somos isso que vocês estão vendo aí. Nós somos o maior player na América Latina em produção de aço, principalmente em aços especiais. Linha branca, a geladeirinha que a gente tem em casa, fogão e automotiva, né? Nós temos 20 plantas produtivas, né? Hoje, a nossa maior planta semi-integrada está no Rio de Janeiro, mas nós temos Colômbia, Guatemala, um hub muito grande no México, para onde, inclusive, a gente manda 80% da nossa produção hoje, né? Temos 6 minas em operação, um volume grande também de mineração, e, em grandes números, estão aqui, né? 15 milhões de toneladas de aço, despachado todos os anos, né? Altíssimos investimentos. Estamos agora, não sei se vocês tiveram oportunidade, se não tem pesquisa, construindo uma serraria das mais modernas em pesqueria no México, para 2,8 milhões de toneladas, um mega forno elétrico, uma redução direta muito grande, onde a gente tem colocado muito esforço para fazer a nossa competitividade aumentar ainda mais como siderúrgica, né? E geramos, só no Rio de Janeiro, 8 mil empregos. Todo dia entra 8 mil pessoas naquela indústria, na nossa empresa, para entregar para o mundo um aço melhor, né? E hoje nós somos o maior acionista da Usiminas, né? Estamos aqui, Felipe vai vir aqui daqui a pouco falar, numa parceria muito produtiva com a Usiminas, que é fundamentalmente importantíssima para o Brasil, e onde a gente tem colocado muito aporte como acionista. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Repito, aproveitem. Esse é um momento que pouquíssima gente tem oportunidade e que pode ser diferencial na carreira de vocês. Tem aqui um time todo para receber vocês e para ouvir, para falar e para ajudar vocês em qual caminho vocês querem seguir desde já. Muito obrigado, bom dia, bom evento para todo mundo. Quem está vindo aqui agora é o Felipe Ferreira Dutra, diretor sênior de operações da Usiminas, que irá falar também com vocês aqui durante o evento. Pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Como o Vinícius falou, né? A gente estava conversando aqui e não tem muito tempo que a gente estava aí sentado na cadeira de vocês. Então, impressionante. Eu sou formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Juiz de Fora e estou na Usiminas há praticamente quase 20 anos. Destes 20 anos, praticamente todos eles, né, dentro da área de redução, trafegando aí pelas áreas de manutenção, área de logística, transporte e parte operacional também de metalurgia. Então, eu passei pelas áreas de sinterização, movimentação, pátios,
altos fornos e coquerias. Então, uma vivência grande na área de metalurgia, principalmente na área de metalurgia primária, né? E é um encanto. Como vocês, né? Eu lembro direitinho a oportunidade que eu tive em algumas vezes estar sentado e vivenciando, né? Presenciando pessoas da indústria falando, né? Tive várias oportunidades de visitar empresas, né? Seja empresas de energia, metalurgia. E esse momento é um momento ímpar, né? Para vocês se engajarem com essa trajetória. A metalurgia, a siderurgia, ela é viciante, né? É algo que desafia a todo momento. Então, não tenham dúvida do potencial que a siderurgia tem para desenvolver vocês como profissionais e como pessoas. A gente cresce, né, no mundo profissional e a gente evolui tanto, né, como ser humano, como pessoa, que é impressionante quando a gente olha a trajetória, olha para trás e faz uma reflexão de tudo que a gente passou. Então, vocês estão tendo essa oportunidade de estar aqui, eu, Vinícius, Bruno, Madrona, nós estamos aqui 100% disponível para conversar com vocês, esclarecerem dúvidas. Nós estamos abertos aqui para doar esse tempo para construir junto com vocês um caminho, de vocês estarem com a gente no futuro, né? Eu vou falar também um pouquinho aqui da Usiminas, né? O Vinícius já antecipou. A Usiminas, ela é uma empresa de 1956, né? Então, é uma empresa um pouco mais antiga do que a Ternium Brasil. Nós temos o core principal nosso também na siderurgia, né? Na fabricação do aço e de produtos acabados. Nós somos um dos maiores complexos siderúrgicos de aços planos, né, do Brasil e da América do Sul. Nós temos também um foco muito grande de mineração, né, através da mineração Usiminas, na região de Itatiaia Sul, Minas Gerais. 70% da nossa produção hoje ela é exportada, né, para fora das barreiras aí nacionais. Um core também muito grande na parte de solução para clientes, né, através das soluções Usiminas, né, com produtos acabados, estampados, soluções logísticas para clientes. Então, uma amplitude muito grande dentro, né, do mercado siderúrgico e da entrega para os clientes, né? É um orgulho para a gente falar que praticamente a cada 2 carros que a gente vê na rua, um passou por a gente. Então, é um orgulho a gente, na produção nacional, a gente olha, e eu falo isso com meus filhos, como o Vinícius comentou, a cada 2 carros, um tem um trabalho do papai ali. Então, é um orgulho para a gente falar isso, tá? Então, a gente convida vocês a também fazer parte desse desafio, né? De continuar desenvolvendo a nossa indústria nacional, de continuar explorando oportunidades para a gente poder tornar o nosso país cada dia maior, né, e mais relevante no mercado siderúrgico mundial. Então, é um convite que a gente faz para vocês. Se engajem e oportunidades sempre estão abertas, né? Então, nós temos um programa, né? Rita e Vanessa vão comentar um pouquinho à frente, né? Um programa de jovens profissionais, né? Programa de trainee, que a taxa de retenção, não sei se eles vão comentar, mas falo principalmente pela minha área de redução, a nossa taxa de retenção é imensa, e quem entra não quer sair, não. O desafio é rotineiro. Demanda muito da gente, mas nos torna profissionais cada vez mais competentes, né, e cada vez mais gabaritados para o mercado, né? E isso é algo que vocês têm que cuidar desde o começo, né? Empregabilidade é algo que vocês têm que, desde o início da formação, vocês têm que se preocupar. E nós, né, os Minas e Ternium, com certeza, garantem esse patamar em níveis altíssimos, né? Nós temos excelentes profissionais lá. Ok, gente? Fiquem à vontade, sintam-se em casa, dediquem-se, né? Nossa equipe vai estar acompanhando os projetos que vocês vão desenvolver. Não tenham dúvidas em nos abordar, nos acionar, para que a gente possa apoiar vocês, né? E já, desde agora, ajudar vocês a construir uma carreira mais promissora. Contem com a gente, tá? Obrigado, um bom dia para todos, um bom evento.
Bem, então vamos finalizar aqui nosso evento. Vamos ter aqui agora o Steel Challenge, que é um evento, que é uma atividade, né, que foi desenvolvida aqui pela Térnio. Eu vou deixar aqui a cabo, né, da Vanessa e da colega dela, que apresentarem para vocês como é que vai ser essa dinâmica. Obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Vanessa, eu sou responsável pela área de recursos humanos da Térnio Brasil. Mas antes da gente apresentar um pouco sobre o Steel Challenge, a gente queria comentar, como o Felipe falou com vocês, sobre as oportunidades que nós temos. Eu vou pegar o microfone ali também, que é melhor, tá? Então, eu imagino aqui que grande parte tem interesse em oportunidades de estágio, oportunidade de trainee, né? Eu imagino, né? Quem que quer uma oportunidade de estágio, uma oportunidade de trainee? Levanta a mão. Então, imagino, né, que a gente está certo. Então, tanto a Térnio como a Usiminas também, a gente trabalha com os mesmos formatos de programa, tá? Nós temos o estágio, o Global Trainee e o Global Professional, que é um estágio pós-programa de trainee. Então, aqui a gente tem um QR Code, que eu vou pedir para que vocês apontem, onde a gente consegue ter os dados de vocês para enviar as oportunidades, tanto a Térnio como a Usiminas. E um dado importante é que esses programas, eles são programas que é a principal fonte de formação e futuro dentro da empresa. Então, praticamente, 70% da nossa alta liderança veio através desses programas, vieram através desses programas. Então, é uma forma realmente efetiva de oportunidade e desenvolvimento de carreira dentro da siderurgia, né? E como isso se conecta, Vanessa, com o desafio que a gente vai ter agora? Esse desafio, que a gente vai explicar um pouquinho para vocês, é um desafio onde a gente quer proporcionar para vocês desenvolvimento, aprendizado, conhecimento, mas também oportunidade, né? Nós temos aqui um amigo nosso, o Di Stefano, que está ali, levanta a mão aqui, Di Stefano, que é da URGS, né? Na verdade, já formou, né, Di Stefano? Foi da URGS, né? E ele hoje é trainee na Térnio, e ele começou como estágio a partir da premiação desse programa, que é o Steel Challenge, né? Então, isso realmente, todo esse desafio que a gente vai proporcionar para vocês hoje, ele é para gerar oportunidades concretas, tá, pessoal? Então, já todo mundo apontou aqui o QR Code, posso tirar? E aí a gente começa com o Steel Challenge. Antes de chamar os nossos ilustres engenheiros, né, que vão explicar para vocês todo esse desafio, eu vou comentar um pouquinho para vocês como é que fica a nossa agenda. Então, como que a gente vai estar fazendo hoje, né? Então, a gente tem um primeiro momento, que é esse quiz interativo, onde ele é eliminatório. A Isabelle vai explicar um pouco para vocês, que é do meu time de recursos humanos, como isso funciona. A partir desse quiz, a gente começa a apresentação do case, tá? Vanessa, eu não fui selecionado no quiz. Posso continuar? Pode continuar, participar, mas não vai avançar para as próximas etapas. Então, eu reforço isso porque o quiz ele é eliminatório, tá bom? A gente vai ter, no dia 9, hoje, né, e amanhã, a elaboração desses resultados. Vocês vão receber um material, vão receber as instruções para estar apresentando esse resultado no dia 11, entre 2 e 13h40, tá bom? Então, essa é a nossa programação. Dúvidas? A gente vai ter aqui todo momento também que vocês vão poder esclarecer qualquer dúvida que tenha durante esse processo. E o que vai ser premiado, Vanessa? Então, vai ter um grupo vencedor. Então, não é uma pessoa, é um grupo, que a gente vai explicar para vocês como é que vocês vão se formar em grupos. Então, a gente tem aqui, esse grupo vai ganhar o estágio de férias na Térnio, lá no Rio de Janeiro. Também 3 sessões de mentoria com diretores da Usiminas e kit vencedores aí da Usiminas e da Térnio, tá? Então, essa é a premiação. Então, além de vocês terem a oportunidade de estagiar e conhecer a planta, vocês vão ter aí oportunidade de trocar, conversar, conhecer, trocar mesmo realmente experiências e desenvolvimento com essas pessoas que serão selecionadas. E esse kit, que é um kit composto por mochila, copo, enfim, para que vocês possam receber no final também o grupo vencedor, ok?
Isabelle. Bom, pessoal, agora a gente vai para o desafio do Kahoot. Tem alguém aqui que não conhece o Kahoot? Não? São poucos. Então, grande parte conhece, certo? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai precisar que vocês se dividam em grupos de até 4 pessoas. Ok? A gente vai dar um tempinho para vocês se relocalizarem por aqui em grupos e me deem o ok quando todo mundo já estiver dividido. Tá bom? Vocês estão aqui em grupo? Vocês 4. Vocês... Aqui tem 5. Vocês 4 aqui. Você vai ficar por onde? Pode começar a dança da cadeira. Só pra gente fechar o grupo aqui. 4 pessoas. Fecharam. Fecharam aqui também. Fechou. O 4 ali. Aí, tô vendo 6. Vocês conseguiram dividir? Conseguiram? Então, ok. Pode ser menos de 4 também. A gente não recomenda. Pode ser 3. Entre 3 e 4. Para vocês também não saírem na desvantagem. Aqui tá tudo certo? Vocês estão divididos? Todo mundo aqui também, do lado direito, dividido? 4. Ok. Agora, apenas uma pessoa de cada grupo vai responder o Kahoot, tá? No celular, em nome do grupo. Então, vocês vão conseguir discutir e eu vou explicar um pouco mais aqui sobre a dinâmica do Kahoot. Então, ok, todo mundo está dividido em grupo, certo? Ok. Então, vamos lá. Um minuto. Vão ser 13 perguntas. Para quem não conhece o Kahoot, enquanto isso, vocês podem ler o QR Code. Acho que ficou pequenininho, deixa eu aumentar. Aqui. Uma pessoa do grupo, uma pessoa de cada grupo vai ler o QR Code e vai ser o representante para conseguir ir respondendo, mas todo mundo vai discutindo as respostas. Vão ser 13 perguntas sobre a siderurgia. Então, a gente tem tanto perguntas um pouco mais técnicas, algumas um pouco mais simples, mas a ideia é testar aqui o conhecimento de vocês e a conexão com a siderurgia, tá bom? A cada pergunta, a gente vai tendo uma pontuação inicial, mas lembrem que tudo pode mudar, tá bom? Esse jogo aqui é bem dinâmico. Você pode começar ganhando e ficar em último lugar. Isso acontece. Mas, vamos ver, todo mundo já conseguiu? E o Kahoot, como é que funciona a pontuação? Você tem que responder rápido e certo. Quem responder certo mais rápido, ganha mais pontos. Ok? Então, a gente vai ter aproximadamente 45 segundos por pergunta. É um tempinho considerável, mas é rápido. Então, estejam com o dedinho pronto. Tá bom? Todo mundo conseguiu? Leu o QR Code? A gente tem 26 pessoas, 25, 26. São 26 grupos? – 29, hein? Falta mais alguém? Tá ali ainda, tá bom.
Lembrando, não sei se o pessoal está chegando depois, a gente vai fazer o desafio, vão ser em grupos de 3 a 4 pessoas, ok? E a gente vai começar com o Kahoot, que é uma etapa eliminatória. Apenas os 3 primeiros grupos vão para a próxima etapa, ok? Mas a gente precisa que apenas um representante de cada grupo escaneie o QR Code para participar aqui do Kahoot. 32. Foi aí? O pessoal que estava esperando? Foi. Alguém ainda não conseguiu escanear? A gente vai começar, hein? (35) Podemos iniciar? Lembrando, é só uma pessoa por grupo. Se ganhar 2 pessoas de um mesmo grupo, a gente vai ter que desclassificar. Ok? Então vamos lá. Estão prontos? Vai. Vamos iniciar? Prontos? Pronto, sim ou não? Todo mundo tem que entrar aqui na vibe, sim? Ah, então vamos nessa. Primeira pergunta. Qual é o processo de transformação do minério de ferro em ferro-gusa, que é o primeiro estágio na produção de aço? Redução, oxidação, fusão ou calcinação? Só mais 15 segundos. Ó, a maioria acertou. Redução, hein? Mas tem 7 ali que ficaram na dúvida. 8, né? Alguém estava ali ainda, mas sim, quem escolheu redução acertou. Mas vamos ver como é que ficou o primeiro ranking. Em primeiro lugar, Débora. Cadê a Débora? Aê, parabéns, grupo da Débora. Tem que ser rápido também, gente. Segundo lugar, Metal UFMG, UFRJ. Terceiro lugar, Breno. Mas ali ainda tem muita chance ali para o IME e o Jerônimo, hein? Acredito em vocês. Vamos para a próxima? Segunda pergunta. Qual é a propriedade mecânica que mede a resistência de um material à deformação plástica permanente? Elasticidade, ductilidade, tenacidade ou dureza? Acho que todo mundo já sabe essa, já está bastante resposta. Tô achando que esse tempo ficou muito fácil. Mas ainda faltam 2 respostas. Estão pensando? Ductilidade. 16 grupos acertaram. Uma galera confundiu ali, mas tudo bem, acontece. É na pressão, né? Na pressão a gente vai confundindo, acontece. Mas vamos ver como é que tá o ranking. Ó, Breno subiu, disparou pro primeiro lugar. Cadê o grupo do Breno? Ó,
Estão prestando atenção. Daniel, em segundo lugar. Cadê o Daniel? Ah, eles também estão subindo, hein? E o Gustavo FRJ em terceiro. Cadê o Gustavo FRJ? Ah, estão ali. Mas ainda tem chances. O Jerônimo permanece ali. Ó quem que subiu 15 posições. Metal FMG Diva. Bateu o recorde de avanços. Tudo pode mudar. Vamos para a próxima. Quais são os principais elementos de liga presentes nos aços... Voltou! Nos aços inoxidáveis austeníticos. Silício e manganês, zinco e cobre, cromo e níquel ou cromo e fósforo? Essa é óbvia, né, gente? Eu acho que a gente está preso em 33 respostas. Mais alguém não respondeu ainda? Faltam 10 segundos, eu vou deixar. Dá para pensar. Quem escolheu cromo e níquel, acertou, grande maioria. Mas deu uma confundida com silício, manganês ali, o cromo e fósforo também. Mas vamos ver como é que está o ranking. Breno segue em primeiro lugar. O FRJ1 subiu. Jerônimo subiu também. Ele estava ali no final. Mas já está em terceiro lugar. E ó, Rafael Eriksen bateu o recorde de avanço. Subiu 10 posições. Ó. Vamos para a próxima? Quarta pergunta, hein? O que é o ensaio de impacto em um laboratório metalúrgico? É o que testa a dureza superficial de materiais, mede a resistência à corrosão de materiais metálicos, mede a absorção de energia e a tenacidade de materiais diante de carga súbita ou avalia a condutividade térmica de materiais. Todo mundo respondeu, a gente só está com 33 respostas. Vamos ver. Não? Esperar. Aí. Mede a absorção de energia e tenacidade de materiais diante de carga súbita. 29 pessoas acertaram, 29 grupos. Mas aí dá uma confundida mesmo ali com a dureza superficial de materiais. Eu costumo me confundir muito também. Vamos ver. Qual é o ranking? Jerônimo assumiu o primeiro lugar. Cadê Jerônimo? Ó. Segundo lugar, FRJ1. Terceiro lugar, Metal FMG UFRJ. Metal FRJ UFMG está subindo de novo, que eu lembro que estava ali, saiu. E Camila atingiu uma sequência de 4 respostas corretas. Cadê a Camila? Arrasou o grupo da Camila. Viu, gente? Tudo pode mudar. E o Henrico também subiu. Vamos para a próxima. Quinta pergunta. Processo de recuperação de calor residual dos gases do alto forno para pré-aquecer o ar antes de ser injetado no forno. É a recuperação de energia? É a cogeração? É a regeneração ou é o ciclo de Rankine? Rankine. Está gerando dúvida. Quinze segundos. Acho que ainda tem gente na dúvida. 5, 4, 3, 2. Regeneração, ó, grande parte acertou também.
Deu uma confundida ali com recuperação de energia. Tudo bem, tudo bem. Como é que está o ranking agora? Jerônimo segue na liderança. Em segundo lugar, Henrico, que subiu também. Camila já está em terceiro. E aí temos o Gustavo FRJ e o Pedro Bastos. Mas rodada difícil, viu? 4 participantes perderam sua sequência de 4. Voltamos. Vamos para a próxima. Pergunta 6. No processo de sinterização do minério de ferro, qual é o objetivo da aglomeração dos finos de minério? Aumentar a temperatura de fusão do minério, facilitar o transporte do minério em pó, reduzir o teor de impurezas no minério ou melhorar a permeabilidade e resistência para a etapa de fusão. Esse eu sei. $30. Melhorar a permeabilidade e resistência para a etapa de fusão. Mas ficaram na dúvida ali. Eu sei que também pode ter uma confusão, mas vamos ver como é que ficou esse ranking agora. Jerônimo segue, tem a maior sequência, 6 respostas. Ó, pessoal, não vamos desistir não. Eu mesmo acho que erro umas 6 perguntas nesse quiz aqui, então não desiste não, que tem chance todo mundo, hein? Tudo pode mudar, a gente está só na metade. Na metade, Jerônimo subiu, não estava nem no ranking. Tudo pode mudar. Vamos lá. Henrico em segundo, Camila em terceiro. Mais vitórias. Cadê as vitórias? Estão subindo, já estão aparecendo no ranking. Débora também voltou, que eu lembro da Débora. Vamos para a próxima? Pergunta 7. Quais são os principais desafios enfrentados na descarbonização da indústria? A baixa disponibilidade de recursos naturais? A falta de tecnologias de captura de carbono? A falta de fontes de energia renovável ou altos custos de implementação de processos de descarbonização. Altos custos de implementação de processos de descarbonização. Grande parte acertou. Mas deu uma confundida ali. Vamos ver como é que ficou o ranking. Jerônimo segue em primeiro lugar. Camila subiu para o segundo lugar. Débora, terceiro. 4 participantes atingiram uma sequência de 5 respostas. E Mate, MGS, cadê? Mate. Estão subindo, hein? Viu? Tudo tudo pode mudar. Henrico segue ali na luta também. 8ª pergunta. Processo que utiliza processos biológicos que converte resíduos orgânicos em biogás, reduzindo emissões de CO2. É a pirólise? É a gaseificação? É a digestão anaeróbica ou é bioetanol? É a digestão anaeróbica. 21 grupos acertaram. Mas teve uma confusão ali, acontece. Como é que ficou o ranking? Jerônimo segue em primeiro lugar. Eu estou achando que já estudaram aqui para vir participar. Camila em segundo, subindo. Mate MGS também, subindo bastante. As vitórias continuam na luta e Metal FMG e FRJ também. Mas, Luluzinhas
estão se recuperando com 3 sequências. Cadê as Luluzinhas? Luluzinhas? Ah, estão ali. Daqui a pouco são vocês no ranking. Vamos ver. 9ª pergunta. O que é escória na produção de ferro gusa no alto forno? São os gases liberados durante a combustão do coque. É um subproduto da pelotização. São os resíduos de minério de ferro não aproveitáveis ou resíduos sólidos da fusão do minério de ferro e carvão. Eita, isso aí foi dividido, hein? São resíduos sólidos da fusão de minério com ferro e carvão. Mas teve uma confusão ali com o resíduo de minério de ferros não aproveitáveis. Confusão comum, né, Bruno? Confusão comum. Vamos ver o ranking. Jerônimo segue em primeiro lugar. Mas a gente teve a subida ali, ó, das vitórias, tá? E a UFVR está se recuperando com 3 em sequência. UFVR daqui a pouco vai aparecer no ranking que eu sei. Me formei lá, tô acreditando em vocês. 10ª pergunta. É o principal componente do gás de alto forno que atua como agente redutor no processo de redução do minério de ferro. É o hidrogênio, é o oxigênio, é o dióxido de carbono ou o monóxido de carbono? É o monóxido de carbono, mas foi bem dividido esse também. Ficaram na dúvida ali também com oxigênio. Como é que ficou esse ranking? Jerônimo, eu acho... Vocês estão pesquisando em algum lugar? Tudo na cabeça. Impressionante. Vitórias em 2º lugar, Camila em 3º, Mate MGS 4º e Débora voltou para o ranking. E, ó, Jerônimo atingiu a sequência de 10 respostas corretas. Então, são eles. Aqui os Jerônimos, levantem a mão. Jerônimos estão que estão. 11ª pergunta. Qual é o tipo de aço que possui alto teor de carbono e é conhecido por sua alta dureza e resistência? É o aço silicioso, o aço inoxidável, o aço liga ou o aço carbono? É o aço carbono. Essa aí foi grande maioria. Teve uma pequena confusão ali com o aço liga, mas é o aço carbono. Está chegando ao fim, hein? Como é que tá o ranking até agora? Jerônimo em primeiro, Vitórias em 2º, Débora em 3º, Mate MGS e Rafael Eriksen, que está subindo. Apareceu. Cadê o Rafael? Ah, vocês estão ouvindo aqui do Jerônimo ou não? Ah, então tá bom. E o Jonathan da URG se recuperou com a sequência de 3 respostas, hein, Jonathan? Acredito em você. Penúltima. Quais dos seguintes elementos são considerados impurezas indesejáveis no aço? Níquel e cobalto, manganês e silício, vanádio e molibdênio. Isso aqui é difícil. Ou chumbo e estanho. Molibdênio. Chumbo e estanho. Algumas pessoas confundiram ali com manganês e silício. Ó, esse é o último ranking antes do final. Mas as coisas ainda podem mudar. Não se deem por vencidos. Como é que tá? Em primeiro lugar, Jerônimo. Em 3º lugar, Vitórias. Desculpa, 2º. E em 3º, Débora. Ó, ainda tem muita chance para vocês. O Rodrigo bateu o recorde de avanços. Subiu 3 posições. Rodrigo, ainda dá. Mate, Rafael também. Aí, ó, vocês conseguem. Eu acredito em vocês. Vamos para a última. Muita atenção. Vocês estão prontos?
Estão prontos? Sim? Então vamos nessa. 13ª pergunta. Qual é o principal minério de ferro utilizado na produção siderúrgica no Brasil? É hematita, limonita, magnetita ou siderita? É pergunta do milhão, hein? Tá gerando discussões. Hematita. Grande maioria acertou. Como é que ficou o ranking final? Estão prontos? Pódio. Em 3º lugar, Débora. 2º, Vitórias. Em 1º lugar, são eles, Jerônimos. Parabéns. Mas a gente também vai chamar o 4º e o 5º lugar. Tá, a gente vai dar essa... Tava muito difícil. Deixa eu ver aqui o... A gente vai achar. 1 minuto. Mostrou. Deixa eu voltar. Chama. Pode chamar. Tá olhando, peraí. Vamos ver quem foram o 4º e o 5º. Conferindo o VAR aqui, a gente teve em 4º e 5º lugar Mati e Rafael Erickson. Parabéns. Muito obrigada a todos os participantes, a galera que não conseguiu também. Foi muito bom ter vocês aqui. Eu espero que vocês tenham curtido essa experiência, que vocês ainda queiram saber um pouco mais sobre a Ternius e Minas. A gente vai ficar com o stand ali também para tirar qualquer dúvida. E fiquem à vontade para continuar por aqui, para verem o case e assistir um pouco mais sobre esse desafio. Tá bom? Muito obrigada, gente. Agora a gente vai chamar aqui o Bruno Pinheiro, nosso gerente sênior de operações da Ternium, e o Rodrigo Madrona, gerente sênior de operações da Uzi Minas, para apresentar esse case para vocês. Tá ruim? Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Foi difícil? Eu mesmo acho que eu erro umas 6 daquela ali. De vez em quando eu faço quiz, aí um quiz desse eu erro. Eu acabei de realizar aqui também que eu estou precisando trocar minha foto. O Rodrigo tá com foto bonita aqui também, rapaz. A minha foto tá mais feia, estou precisando trocar essa foto aqui. Bem, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Eu me chamo Bruno Pinheiro, tá? Eu sou gerente sênior de operações. Eu sou responsável pela área de processo da redução, toda a engenharia de processo, alto forno, coqueirice e sinterização na Ternium Brasil. Eu sou químico e metalúrgico, tá? Eu sou engenheiro químico, tenho mestrado em metalurgia, engenharia metalúrgica na UFRJ e estou tentando fazer meu doutorado, que está difícil conciliar, mas vamos seguir, porque a luta é grande, mas a gente consegue no final. Também sou professor. Eu dou aula de processos na área de processos siderúrgicos, né? Dou aula de alto forno e redução de minério de ferro, numa pós-graduação da PUC. E é um prazer estar aqui com vocês para apresentar o quiz. Vou deixar aqui o Rodrigo se apresentar e depois a gente apresenta o quiz aqui. Pessoal, bom dia.
O pessoal aí me chama de Madrona, né, lá na usina. Eu sou gerente sênior de processos. Lá a gente chama também de gerente técnico, né, de acearia. Então a gente pega lá todo o processo de acearia, desde o recebimento do gusa até, né, o tratamento desse gusa, a transformação do aço líquido, depois a gente entrega a placa aí para as laminações. Então, eu sou formado no FMG, tá? Formei em 2008. Trabalhei na parte de qualidade lá da Uzi Minas, a parte então um pouco aí de metalurgia física, e depois eu fui para a cearia, né? Já tem aí 14 anos que estou trabalhando na cearia. Trabalhei mais voltado para a parte de lingotamento contínuo, até então virar gestor, e aí a gente pega toda a parte técnica aí da cearia. Tá? Tenho mestrado também no FMG, fiz aí com o professor Parreiras, para quem conhece, mais voltado aí à parte de escoamento, lá no lingotamento contínuo. Tá? Então a gente vai explicar um pouco aqui para vocês o case, né? Que é mais voltado aí para o alto forno, mas também muito em função da qualidade da cearia. A qualidade lá do ferro gusa na cearia diz muito, né? Então, Bruno vai começar a apresentar para vocês e eu finalizo com o case aí para vocês. Quem aqui já fez cálculo 1? Levanta a mão, por favor. Ih, tá mole para quem fez cálculo 1. Quem fez cálculo 1 vai resolver isso aqui muito fácil. Engenheiro tem que ter fundamento. E o desafio tem a ver com fundamento, tem a ver com saber calcular um pouco as coisas. Vocês têm tempo para poder fazer. Então, procurem seus professores, procurem os palestrantes que vão estar falando, né, sobre os processos. Vão lá nas palestras, procure o recurso que vocês quiserem. Tá? Vocês têm toda a oportunidade para poder procurar e fazer o case da melhor forma possível. E o case está focado num ponto central da indústria siderúrgica, que é no alto forno. O alto forno, para quem não conhece, quem conhece o alto forno aqui já? Depois desse quiz aí, eu já vi que todo mundo já conhece tudo, conhece mais que eu, que teve pessoal aí que acertou até quase 100%, ou 100% das perguntas. Só que o alto forno está dentro, no processo central da usina, e ele recebe, né, o coque, lá da coqueria, que é uma destilação do carvão mineral sem oxigênio, recebe o minério, né, que pode ser o minério natura, o minério de ferro, todo mundo colocou lá hematita, vai receber o sinter, que vai ser processado na sinterização, tá? Vai receber a pelota, que vai ser processado na pelotização, e vai ser carregado tudo dentro desse reator. Quando carrega dentro desse reator, a gente vai precisar fazer um balanço de massa dentro desse reator, que é denominado de leito de fusão. Tá? Esse leito de fusão, ele considera todo o material que você precisa carregar no reator e as perdas que você tem desse reator. Baseado nesse leito de fusão, tu também vai ter que fazer um balanço de elementos. Tu tem que saber quais elementos estão sendo carregados, qual o rendimento de cada elemento. E alguns elementos são muito importantes, né, para poder manter a qualidade da cearia que você vai carregar dentro do forno. Como, por exemplo, o percentual de fósforo, o percentual de enxofre, o percentual de manganês. E o trabalho está dentro desse contexto para vocês fazerem esse balanço de massa, entenderem o percentual que vai ser carregado e poderem prever a qualidade na cearia, que o Rodrigo vai explicar um pouquinho melhor. Tá? Esse alto forno ele vai mandar todo o produto para a cearia para ser processado. Tá? E o que acontece dentro do alto forno, para quem não conhece? Isso aqui era mais para se alguém não conhecesse, uma foto, né, uma animaçãozinha. Esse minério ele vai ser aquecido, processado na parte granular, fundido, reduzido na zona de coesão, ele vai sair como ferro gusa e escória. Tá? E aí vocês vão ter, dentro desse contexto, que calcular qual a qualidade desse ferro gusa. Dentro de um case que vocês vão receber, vocês vão ter uma cola com algumas informações, tá, para poder fazer esse cálculo. E aí, só como referência, tá? Eu vou pegar depois, no final, os ganhadores, né? Eu vou precisar do e-mail de todo mundo, porque aí, para poder garantir que vocês vão ter toda a informação, além do papel que a gente vai entregar, eu vou mandar a apresentação. Esse não é o resultado case, tá? É uma referência para vocês também terem alguma referência numérica sobre o case, tá bom? E aí vocês vão ter que calcular e dizer, de tudo que está sendo carregado, por exemplo, aqui, 1,65 toneladas de minério que está sendo carregado para produzir
1 tonelada de gusa, né, você está gerando aí 300 quilos de escória por tonelada de gusa. Você vai estar perdendo parte desse minério que vai virar gás, né? Vai ser o que vai ser? O oxigênio que vai sair desse minério que vai ser está sendo reduzido e vai sair no gás, né? Só que e tu vai colocar coque e carvão, né, para poder dar energia, né, para fazer todo esse processo de fusão. Lá em cima, né, nesse gás que sai do topo, ele sai com pó. Então ele vai sair com pó que é acarreado pelo gás, ele vai ser separado, esse pó que é saído em pó que pode ser coletado dentro de um ciclone ou de um balão de pó, um equipamento de separação a seco, e vai ser coletado também a lama, tá? Para atingir uma qualidade, e aí foco em muito específico aqui, é o que a gente precisa entregar para o Rodrigo. Quando a gente não entrega isso para o Rodrigo não consegue trabalhar bem, ele sofre, ele tem que processar, gasta energia. Eu vou deixar ele explicar isso, que ele entende dessa dor muito bem. A gente erra de vez em quando lá no alto forno, a sereia fica triste com a gente, cara. A gente fica tentando acertar, a gente vai melhorar isso aí. Então, pessoal, assim, a redução, né, a gente tem muita discussão, igual o Felipe falou, o desafio é muito grande, né? Então, a gente tem uma interação muito grande com a redução, principalmente no aspecto qualidade, né? Lá nos Minas, a gente produz um mix de aço muito grande, desde o setor automotivo, o setor de óleo e gás. Então, e os clientes estão sempre pedindo elementos, né, que degrinem, vamos dizer assim, atrapalham a conformação, atrapalham o resultado final do produto, né? Então, a gente tem que reduzir o máximo e isso a gente faz na cearia, né? E aí, para a gente fazer isso na cearia, a gente tem que depender da matéria-prima. E aí, assim, é muito, vamos dizer assim, muito básico se a gente falar assim, tem que fazer com o melhor custo. Não com o melhor custo, né? Porque a gente pode colocar qualquer minério, qualquer coque, e aí entregar qualquer coisa para a cearia. Não, né? Porque a gente tem que entregar para o cliente o melhor aço possível. Então, aqui no case, a gente colocou o desafio para vocês, né, para atender a qualidade especificada para a cearia, né? Então, a gente focou aí nos elementos fósforo, manganês e enxofre, né? Então, falando, por exemplo, do enxofre, é um elemento que pode prejudicar muito a conformação mecânica, né? Formar aí sulfetos e atrapalhar o processo de conformação. Chega lá na cearia, o ferro gusa, e a gente tem que dessulfurar o máximo possível antes de entrar no convertedor, porque o convertedor é um processo que vai oxigênio, e para a gente dessulfurar, a gente precisa de um ambiente que tenha o mínimo possível de oxigênio. Então, a gente dessulfura antes de soprar o oxigênio, dessulfura o máximo possível. Depois do processo do aço líquido, que a gente produz o aço líquido, a gente tem também, se necessário, um processo de dessulfuração no refino secundário. Então, quanto mais alto esse enxofre entra, mais a gente vai gastar com o dessulfurante, para poder dessulfurar. Mais tempo a gente vai gastar para poder fazer esse processo. Então, a gente teria que vir com esse enxofre o mínimo possível. O fósforo é outro elemento também que o setor de óleo e gás, por exemplo, está cada vez mais demandante para esse elemento. Então, a gente vê aí o setor de óleo e gás querendo fósforo abaixo de 0,0015%. E chega o ferro gusa geralmente a um valor de 1,2%. Então, assim, 0,120, desculpa. São valores muito elevados. E a gente tem que desfosforar no processo durante o sopro, né? E aí, para desfosforar, a gente precisa além do sopro de oxigênio para formar o P2O5, a gente precisa adicionar muito fundente gera muita escória. A gente tem que fazer o processo de dupla escória para não gerar emissão. Uma vez que a gente gera muita escória, já pode gerar emissão e incomodar a comunidade. Então, assim, é muito desafio e a gente tem que, ao máximo possível, trabalhar na qualidade da matéria-prima, tá? Então, o desafio de vocês, né, com base nos dados que a gente vai enviar para vocês, vocês vão ter que chegar na qualidade ideal aí do ferro gusa, né? E aí vocês vão entrar naquela condição, né? Custo, qualidade. Né? Então, esse desafio é muito grande. Vocês vão ter aí, né, uma apresentação na quinta-feira de até 10 minutos para expor essa solução, né, proposta para a gente.
E aí, o importante, né, demonstrar o máximo possível uma clareza técnica dentro daquilo que vocês pensaram para atingir aquela qualidade, dentro do custo aí, né, o menor possível, porque a empresa ela sempre preza, né, qualidade, custo, segurança, meio ambiente. Então a gente tem que sempre dosar isso aí, e aí vocês vão apresentar para nós quinta-feira, né, e a gente vai avaliar esses projetos e vocês vão ver que é desafiador, tá? Só fazendo o último comentário para vocês. Bom receber isso, está impresso, tá? E eu também vou mandar por e-mail de vocês e deixar vocês tranquilos, que nem sempre existe a resposta certa. Às vezes existe a resposta mais certa, tá? E aí, muitas das vezes é um conjunto de muitas soluções. Para fazer esse desafio, você vai ter a composição química de cada um dos elementos, né, que vão carregar, o percentual que ele está sendo carregado na carga. Se tu puder, consegue aumentar um pouquinho? O percentual que você vai carregar em cada um desses minérios na carga e ele, composição da carga metálica, tá? Tá sinter, pelota e hematita, tá? Tá o percentual da carga metálica, a qualidade química desses materiais e um custo fictício para vocês brincarem, né, na idealização de vocês, tá? A mesma coisa para os materiais carbonosos, tá? Tem coque grosso, nutcoque, tá? Small coque patch, para dar uma confundida aí para vocês. Se preparem que tem pegadinhas. Né? Tem carvão PCI. Tem os fundentes na parte de baixo. Não foi colocada a carga de fundentes, tá? Porque isso vocês vão calcular no balanço de massa, como bons alunos que passarem cálculo não vão ter dificuldade nenhuma para fazer isso. Porque quem sabe fazer integral e derivada, faz isso aqui mole. Tá? E aí, se você baixar, tem as especificações, as metas operacionais, tá? Que vocês vão ter que seguir, e a qualidade objetivada. Algumas recomendações para vocês, para simplificar o case, não deixar o negócio tão complexo. Tá? Observem, entendam, estudem sobre essas considerações, que isso vai facilitar um pouco o trabalho de vocês. E a grande pergunta mais importante, né, para a gente sair daqui muito bem organizado. Dúvidas? Eu fico com medo quando não tem dúvidas, né? Porque às vezes a gente significa que fomos claros demais ou não alcançamos nada. Porque eles já estão preparados, já estão fazendo cálculo ali. Então, pessoal, se não tem dúvidas, vamos entregar para vocês. A gente pede para os ganhadores, né, para se apresentarem aqui para a Isabelle, para a gente pegar o e-mail de vocês, passar o papel, né, já com esses dados, e aí a gente também envia a apresentação e esses dados por e-mail, né, porque vai que perde o papel agora durante a apresentação. Vocês vão ter a oportunidade de poder consultar aquela referência, tá? E boa sorte, tá? Nos encontramos no final da BM para ver essas apresentações. Usem da criatividade de vocês. Obrigada, pessoal.